Já pensou numa cidade inteira, com ruas, casas e praças, simplesmente desaparecendo debaixo d'água, como se o oceano decidisse apagar ela do mapa? Essa é a história real de Pavlopetri, na costa da Grécia, considerada a cidade submersa mais antiga já descoberta no mundo, com mais de 5.000 anos. Isso significa que ela já existia muito antes de impérios famosos surgirem. O mais impressionante é que Pavlopetri não é uma lenda. Arqueólogos a encontraram no século XX, perfeitamente preservada sob o mar. Suas ruas ainda podem ser mapeadas, mostrando um planejamento urbano avançadíssimo para a época. De cara, essa cidade desafia tudo o que a gente pensa sobre civilizações antigas, provando que elas eram muito mais sofisticadas do que imaginamos. Uma das coisas mais incríveis é o nível de preservação. Pavlopetri parece congelada no tempo. Diferente de ruínas em terra que sofrem com guerras e saques, a cidade foi protegida pelo próprio março. Casas com vários cômodos, pátios internos e até túmulos ainda podem ser vistos, com uma clareza impressionante. Os arqueólogos usaram sonares e scanners 3D para mapear tudo, transformando o lugar num verdadeiro laboratório histórico subaquático. Isso nos ajuda a entender como as pessoas viviam, se organizavam e circulavam por lá. E por falar em circular, Pavlopetri tinha um sistema de ruas extremamente avançado. As vias eram organizadas de forma lógica, conectando áreas residenciais, zonas administrativas e espaços que provavelmente funcionavam como centros comerciais. Esse tipo de planejamento urbano só se tornaria comum milhares de anos depois. Isso mostra que seus habitantes dominavam conceitos de engenharia e organização espacial muito antes do que se pensava. Além disso, a localização sugere que era um porto comercial importante, conectando diferentes regiões do Mediterrâneo e facilitando o transporte de mercadorias, ideias e culturas. Mas por que a cidade afundou? Diferente de histórias fantasiosas, o desaparecimento de Pavlopetri foi causado por fenômenos naturais bem reais. Pesquisadores acreditam que uma combinação de terremotos e o lento afundamento do solo ao longo dos séculos fez a cidade ser submersa gradualmente. Ou seja, ela não afundou de uma vez, mas foi sendo tomada pelo mar aos poucos, o que obrigou seus habitantes a abandonarem o local. Esse processo ajuda a ciência a entender como mudanças geológicas afetam cidades costeiras, algo muito relevante hoje em dia. Com uma história dessas, não é de surpreender que Pavlopetri possa ter inspirado lendas sobre cidades perdidas, embora não seja a famosa Atlântida. Muitos estudiosos acreditam que mitos como esse surgiram a partir de eventos reais, como cidades sendo engolidas pelo março. Para as populações antigas, ver construções desaparecendo nas águas devia parecer algo sobrenatural. Com o tempo, esses relatos foram sendo exagerados e se transformaram em mitos. Pavlopetri mostra que, por trás de muitas lendas, pode existir um fundo de verdade histórico. Além das ruas e construções, objetos do cotidiano também foram encontrados, como fragmentos de cerâmica, utensílios domésticos e ferramentas. Esses achados ajudam a reconstruir a rotina dos moradores e indicam um comércio intenso e uma vida doméstica organizada. A variedade dos objetos sugere que a cidade não era isolada, mas fazia parte de uma ampla rede comercial. Cada peça é uma pista num quebra-cabeça sobre os hábitos, a economia e até as crenças daquele povo. E a tecnologia usada para estudar tudo isso é fascinante. Como não dá para escavar da forma tradicional, os cientistas usam drones subaquáticos, mapeamento digital e reconstruções virtuais em 3D. Isso permite que a cidade seja visitada digitalmente, sem danificar as estruturas originais. Pavlopetri se tornou uma referência global nesse tipo de pesquisa, mostrando como tecnologia e história podem caminhar juntas. E ela não é um caso isolado. Existem várias cidades submersas pelo mundo, mas poucas estão tão bem preservadas. O caso dela nos ajuda a entender padrões de ocupação humana em áreas costeiras e como essas regiões sempre foram atraentes, mesmo com os riscos. É a prova de que nossa relação com o mar vem de milênios atrás. Apesar de submersa, Pavlopetri não era pequena. Tinha centenas de construções e uma organização
que indica uma população considerável para a época, mudando a percepção de que sociedades antigas eram só pequenos povoados. Ela é uma Peikachev para reescrever partes da história da urbanização humana. Por fim, a história de Pavlopetri deixa um alerta para o nosso mundo. Uma cidade inteira foi engolida pelo mar devido a mudanças naturais. Hoje, com o aumento do nível dos oceanos, essa história antiga se torna um aviso claro. Pavlopetri não é só uma relíquia do passado, mas um espelho de um futuro possível, nos lembrando que nenhuma cidade é eterna quando a natureza decide mudar as regras do jogo. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até mais.